Boa noite, senhores. Boa noite, senhores técnicos, né? Futuros técnicos, né? Espero que estejam todos bem, né? Aula passada nós fechamos, né, o primeiro bimestre com exercício, né? Sobre as ferramentas, né? As ferramentas de gestão de risco. Estamos sobre gestão de risco, falamos sobre as ferramentas, né? Duas ferramentas importantíssimas, né? Que é a PR e o checklist. Tá, lógico, vocês vão chegar na empresa, vão encontrar outras ferramentas, né, de gestão assim, imediata dos riscos, né, mas a APR e checklist é a base de toda empresa, né, e outras empresas faz a JSA, né, a RT, né, então assim vai, tá? Mas vocês vão encontrar vários modelos para ir, mas o básico é a APR e a ART, tá? Então hoje nós vamos entrar num assunto novo, que são os riscos ocupacionais, tá? O que é os riscos ocupacionais? Né? A gente tinha uma estrutura antiga que preocupava, assim, sabe? Falar sério, preocupava a gente porque você tinha um documento que para uma empresa era um PGR, para outra empresa era PPRA, né? Então, mas vamos lá. Então, antigamente era assim, riscos ocupacionais dividia em riscos ambientais, físico, químico, biológico e os operacionais, que era ergonômico, mecânico ou de acidente, né? Vamos dizer assim, tá? Então, essa estrutura vai mudar, né? Então, o que são os riscos ocupacionais? São aqueles os quais os colaboradores estão expostos, né, durante sua rotina de trabalho. Desde a hora que ele chega, a hora que ele sai da casa dele, né, a hora que ele sai da casa dele até chegar lá na atividade, exercer sua atividade, né, ir para o restaurante, voltar, no descanso, até voltar a chegar na sua residência, ele está exposto, tá? Isso a gente vai ver mais para frente quais são os riscos, né? Como é que traz isso no tipo de acidência que a gente vai estudar, tá? Então, olha só, então é muito importantíssimo que esses riscos ocupacionais já tenham sob controle. Como é que a gente controla esses riscos ocupacionais? Nós vimos nas primeiras aulas, que é a gestão de riscos, né? Então, tem que ser bem, a empresa tem que ter vamos dizer assim, uma equipe muito boa, né? Uma gestão muito boa desses riscos ocupacionais, tá? O que são? Então, qualquer situação de risco, né, que o trabalhador esteja exposto aos danos à saúde, o trabalhador é caracterizado como risco ocupacional, né? Então, olha só, desde o risco ergonômico, que é aqueles que passam desapercebidos, né? A empresa tem lá, o seu departamento tem um documento bacana que chama a Análise Ergonômica do Trabalho, né, a AET, mas muitas vezes esse documento fica engavetado, feito para poder só mostrar, mas não tem uma ação efetiva sobre isso, até os riscos de morte, certo? Então, esses são os riscos ocupacionais, desde um pequeno desvio ali na postura até um acidente de morte, né? Tá? Então, olha só, antigamente a gente tinha a NR9, nós temos a NR9, que não mexeu ainda, tá? Falar um pouquinho mais para frente, e a NR12, que ela tratava dos riscos, né? Ela especificava quais riscos, classificava os riscos em físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Esses são a estrutura que a gente tinha, tá? Então, olha só, a gente vai estudar por que é importante classificar. E tem que lembrar que os riscos ocupacionais, pela tabela, ele está dividido em cores também. Então, nós vamos aprender, né, nós vamos aprender a fazer um mapa de risco, né? O mapa de risco ele é importantíssimo para a classificação, para a gestão desses riscos ocupacionais, reconhecer os riscos ocupacionais. E a gente só consegue controlar aquilo que a gente conhece. Então a gente tem que ir para campo, verificar, olhar, medir, né? Então isso a gente vai ter isso aí. Então o que é os riscos ocupacionais, né? E a adoção de medidas preventivas. Seja ela, eu falei para os senhores, a gente tem que dar prioridade aqui na engenharia, né? Então engenharia, o que a gente vai partir? A gente vai partir para uma modificação tal e vai colocar o EPC. Por último o EPI, né? Certo? Então olha só. Agora saiu a nova NR1, né? Que maravilha, olha só, né? Os senhores estão entrando agora, estão entrando com a legislação nova, ela deu uma voltada aí, mas vai ficar bem caracterizado isso daí. A gente vai estudar, tá? Essa estrutura, até coloquei na aula a estrutura, como que é o GRO, no gerenciamento de
de riscos ocupacionais, e o PGR, né? Tá? Então, olha só, a portaria, né, 915 de julho de 2019, certo? Então, ela traz os requisitos para o sistema de gestão, né? Que é justamente o que a gente está falando. Então, são os dois itens que entrou agora, foram incorporados pela nova NR1, certo? Então, olha só, de acordo com a nova NR1, uma atividade só poderá ser considerada como risco ocupacional se houver a combinação de dois fatores. Opa, lembra da probabilidade e da gravidade? Então tá, então esses dois fatores. Então, para poder ser caracterizado um risco ocupacional, tem que ter a probabilidade e a gravidade da lesão. Nós vamos ver isso também, tá? Então, olha só, o risco relacionado ao trabalho, ou risco ocupacional, né, é a probabilidade da ocorrência de eventos ou exposição perigosa aos agentes nocivos. Quais são os agentes nocivos? São 5 riscos, né? Físico, químico, biológico, econômico e de acidente, que está relacionado com a atividade, lá no local de trabalho, né? E da gravidade das lesões e problemas de saúde que possam ser causados pelo evento ou pela exposição. Pode ser uma exposição aguda ou pode ser uma exposição bem prolongada, né? Agentes químicos, né? Então, a utilização de agentes químicos, mas eu utilizo lá uma máquina pneumática, certo? Então, tem aquela surdez temporária, certo? Então, a gente vai ver isso também, certo? Então, olha só, perigo ou fator de risco, né? Fonte ou potencial para causar lesão ou problema à saúde. Então, esse é o texto da NR1, né? Que a gente vai estudar sempre que houver um risco, a gente tiver um risco, a gente tem que fazer um relato do acidente, ou quase acidente, né? Qual que é a importância, né, de se relatar um quase acidente, um risco encontrado no local, né? Ajuda a evitar acidentes, né? Melhora os processos internos, colabora com o aperfeiçoamento das atividades, né, desempenhadas pela empresa, contribui, né, com as ações da CIPA, facilita a fiscalização da conduta de todos os trabalhadores, né? Então, cada um fica atenado ali, vamos dizer assim. Não é incentivo para punições, né? Então, hoje a gente não tem que culpar, né? Certo? Então, olha só. Então, a gente vai ver o grupo de risco 1, né, riscos físicos, né, na cor verde aí, ruído, calor, frio, pressão, umidade, né, de acordo com o quadro lá. O grupo 2, riscos químicos, né, na cor vermelha, né, que são substâncias, compostos, produtos que possam penetrar no organismo, né, de diversas formas, pela pele, pela respiração, né. Temos aí o fumos, vapores também, né. O risco marrom, que é o grupo 3, que é o biológico, né, são bactérias, vírus, fungos, protozoários, parasitas, né? Assim vai, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre esse risco biológico. Eu vou explicar um pouquinho, né, de como que a diferença, né, do animal peçonhento, de uma agulha, o que acontece, né? Tá? Então, olha só, o grupo 4, risco ergonômico, né, cor amarela, que a gente falou da ET, da análise ergonômica da tarefa. Né, que assim, tem postura inadequada, levantamento, transporte de peso, que às vezes a empresa não dá uma atenção, né, que precisa dar, certo? E o grupo 5, né, o risco de acidentes, né, mecânicos, na cor azul, né? Então são situações perigosas que coloca o trabalhador aí em posição de risco, ok? No finalzinho, eu coloquei o quadro, né, que a gente tem, né, o grupo, separar por grupos, separar por cores e quais são os riscos. E também coloquei um novo quadro, tá? Que é justamente o GRO e o PGR. Né? O GRO nada mais é que a gestão dos riscos ocupacionais, certo? E o PGR, ele funciona como um guarda-chuva. Né? Então, eu falo a gestão, eu faço a gestão, tem um sistema de gestão ali, né? E o PGR, ele vai abaixo do PGR eu vou encontrar todas as NRs dentro do PGR, certo? A gente já faz o PGR da 22, tá? Só que esse PGR da 22, ele já é um pouco diferente dessa agora que a NR1 está pedindo. A gente vai ver isso aí também. Então eu vou ter lá dentro PMCMSO, NR9, ergonomia 17, né? Riscos elétricos, tá? Construção civil 18 ali, né? Tá? Então a gente tem que 35, 33, né, espaço confinado, 35, trabalho em altura, certo? Então a gente vai dar uma atenção aí. Volto a falar, vocês entraram num momento bem assim, vamos dizer assim,
mudança da SST, Gestão de Saúde e Segurança, tá? Muito obrigado, uma boa noite, né? Estou à outra disposição. Espero que quem tiver dúvida pode me contactar. Uma boa noite para o senhor, muito obrigado.